Gente, boa noite. Guardando o Douglas aí entrar para a gente começar. Peraí, eu fui aqui. Não estou te vendo. Alô, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom, vamos começando porque já tem umas pessoinhas online aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live do Movimento Viajantes Responsáveis, nossa live semanal. Espero que esteja todo mundo bem em casa, seguro, saudável, com a cabeça tranquila dentro do possível. Para quem não conhece, esse movimento Viajantes Responsáveis foi iniciado agora no início do ano por mim e pela Elaine Villatoro, do blog Live More, Travel More. E a gente decidiu lançar essa iniciativa com o objetivo de envolver as pessoas, os viajantes, o setor de turismo, em se engajar, em repensar como a gente pode fazer nossas viagens de uma forma mais consciente, mais responsável. A gente tem feito uma live semanal, cada vez no Instagram de uma. Então, uma semana aqui no Viajar Verde, semana seguinte lá no Live More, Travel More. Mas vocês podem acompanhar a gente também no Viajantes Responsáveis, o Instagram que a gente iniciou e é onde a gente divulga as nossas lives. Douglas, você tá aí? Internet parou, não tô te vendo. Tá ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá bom o som aí? Vamos ver o que o Douglas foi embora. Esperar ele voltar. Bom, eu e a Elaine, a gente pensou muito se a gente ia fazer essa live. Enfim, na verdade, a gente ia fazer uma live sobre viagens veganas essa semana, com a Ju Molina, que é da agência Vegan for You. E a gente conversou bastante, eu e a Elaine, e a Ju também. Então, vamos ver, o Douglas está voltando, peraí. A gente pensou bastante porque a gente entende que esse não é o momento ideal para falar de viagens, para a gente programar a viagem. Bem-vindo de volta, Douglas. Oi, desculpa, caiu minha conexão aqui. Mas, então, eu estou só explicando aqui rapidinho para o pessoal que a gente fez uma mudança aí de calendário. A gente chegou a pensar em cancelar as lives por um tempo, mas aí depois a gente entendeu que podia ser um momento para a gente usar esse espaço para falar do que está acontecendo, tentar dividir aí um pouco as nossas impressões, trocar ideias e tentar se apoiar, né? Nessa hora que tá difícil para todo mundo. Então, para isso a gente chamou aqui o Douglas Simões para falar sobre os impactos do coronavírus no turismo, o que o turismo já está sentindo, como é que a gente pode entender o que está acontecendo e tentar ajudar também. Para quem não conhece, gente, o Douglas, ele é um empreendedor aí do turismo, já com uma boa experiência. Ele começou como guia turístico, né, já foi sócio da Aventuras, que é operadora de turismo, de aventura e ecoturismo, já foi presidente da Beta, e hoje ele é sócio fundador da Pure Brasil, que é uma operadora de turismo receptivo aqui no Brasil, e da Ibitu, que é uma operadora de cicloturismo. Então, Douglas, ficou faltando alguma coisa importante para eu falar sobre você? Só que eu sou pai da Anitta e do Miguel, que eles estão assistindo, então é bom falar para eles, entendeu? Então isso é essencial. Tava na sua apresentação, mas realmente faltou agora. Então, ele é pai da Anitta e do Miguel, essencial, gente. Então, vamos lá, vamos começar. A gente chamou ele porque a gente entende que ele tem essa experiência, está acompanhando aí bastante o que está acontecendo. Tem as impressões dele, que eu já sei um pouco. E então, gente, mandem também perguntas, se vocês têm dúvidas ou quiserem compartilhar um pouco o que vocês estão vivendo aí na vida profissional de vocês, na empresa de vocês. Enfim, é o momento aqui para a gente trocar algumas ideias, né? Então, vamos começar. A primeira pergunta já direto ao assunto, falando aí dos impactos que a gente tem visto. Enfim, impactos na economia vão acontecer, já estão acontecendo. E provavelmente o turismo, a gente entende que é um dos setores que vai mais sofrer com isso, né? Já está. O World Travel and Tourism Council estimou que cerca de 50 milhões de empregos no turismo vão ser perdidos aí no mundo.
e, enfim, que as empresas podem perder até 25% da receita aí prevista para o ano. Aí eu vou te fazer algumas perguntas, juntar aqui, fazer um pacote para você organizar os seus pensamentos e suas opiniões aí da melhor forma. Você acha que o impacto vai ser grande mesmo? É isso que eles estão prevendo? Se é que é possível já prever, né, esses impactos? E comparando com outras crises que o Brasil já sentiu, Zika, ou recessão aí dos últimos anos, governo Dilma, enfim. Você acha que essa pode ser a maior crise que a gente vai viver? Bom, primeiro que eu acho difícil prever, né, o impacto, porque isso acho que depende do quanto vai durar a crise, né, obviamente. E o que vai acontecer depois, né? Ou seja, o pós-crise acaba sendo bastante importante, porque se as pessoas mudarem os hábitos de viagem, um impacto. Se as pessoas, por conta da crise, estarem cansadas, quererem, sabe, pensar que, putz, eu vou viajar mesmo, porque se eu não viajar, eu não vou conseguir, eu vou acabar ficando assim, se eu não gastar dinheiro com viagem, eu vou guardar dinheiro e aí depois eu não vou fazer essa viagem. Então, acho que esse impacto é difícil saber o que vai acontecer depois. Agora, sem dúvida, o impacto é enorme, né? Eu acho que o turismo vai dar uma parada durante um tempo, né? Ou seja, vai parar de existir, ou seja, os hotéis estão fechando, as regiões estão fechando. Hoje teve uma situação em Quito, onde um aeroporto, uma prefeita, acho que em Guayaquil ou Quito, colocou carros para não deixar um avião pousar, um avião que estava vindo da Espanha. Então eu acho que assim, vai ser bastante doloroso durante esse tempo. Agora, dentro de uma questão, de um lado otimista, assim, e outra, eu acho que é a maior crise que a gente vai viver sem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que a Zika era uma coisa localizada, crises econômicas elas são mais fáceis de serem passadas, então acho que vai ser uma crise bastante grande no turismo. Agora, nunca se falou tanto de turismo como está se falando agora. E eu acho que tem uma coisa interessante, que é o seguinte: as pessoas vão perceber o quanto o turismo emprega. Porque, assim, todo mundo, no mundo inteiro, todos os líderes estão falando de turismo hoje. Pessoas que nem citavam o turismo como uma força de trabalho, hoje a principal preocupação dos governantes é o quê? Garantir o ganho e garantir os empregos na indústria do turismo, que sem dúvida nenhuma é a mais afetada de todas, tá? E quando a gente fala de turismo, é hotelaria, quando a gente fala de turismo, é bares e restaurantes, casas de show, eventos. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Quer dizer, lá para frente, se as pessoas resolverem investir em geração de emprego, o turismo pode fazer com que isso aconteça mais rápido. Então, acho que isso tem esse lado positivo. Agora, não tenho dúvida de que vai demorar para passar, quer dizer, deve demorar para passar, mas e não dá para mensurar o tamanho, né? Uma outra coisa positiva, e aí falando de uma experiência pessoal, mas que pode ser replicada, conversando com outras empresas, e acho que vai ser uma necessidade do mercado, na verdade, a cadeia do turismo, ela tem que se unir, na verdade, né? Porque se a gente pressionar, se a gente tratar o turismo de forma, o cliente que está viajando tem o direito de receber 100% do reembolso, tal, beleza, ele tem direito de receber. Só que ele vai destruir a cadeia toda, né? Porque se todo mundo devolver dinheiro agora, neste momento, vai quebrar muito mais gente. Então eu acho que o mais importante agora é entender como a gente fazer para minimizar o impacto dessa crise sanitária e econômica na cadeia do turismo, né? E uma das maneiras, quer dizer, você tem todo mundo ser compreensivo, e eu acho que isso tem acontecido. Eu trabalho com turismo receptivo, e os meus clientes lá fora estão entendendo que é importante manter o dinheiro na cadeia. A gente, assim, deliberou para os clientes, conversamos com os clientes, está tudo caminhando, a gente congelou qualquer recebimento e qualquer pagamento novo que a gente venha fazer, para não circular dinheiro nem para um lado nem para o outro, né? Então, do lado dos nossos fornecedores, a gente está
mantendo os depósitos lá, e do lado dos clientes, a gente também está mantendo alguns depósitos aqui. Aí, até aproveitando o comentário de alguém aí, não cancele a Dia, que é uma campanha que circulou nas mídias sociais. Isso, na verdade, é um pouco de como manter o recurso aonde ele está nesse momento, né? Agora, também não dá para a gente ser ingênuo e achar que isso é uma solução, né? Isso, na verdade, resolve o problema de fluxo. Agora, eu não acredito que se a gente tiver uma temporada inteira morta esse ano, por exemplo, no ano que vem a gente vai ter uma, 2 vezes maior, né? Então, e vão existir perdas, tá? Ou seja, prejuízos vão acontecer. Então, também não adianta achar, não, se a gente adiar a viagem não tem prejuízo. Claro que tem, né? Porque você não tem faturamento naquele mês e você tem esse problema. Então, eu acho que a gente está num momento de minimização de perdas enquanto a gente espera ver o tamanho do problema, né? Porque se o problema durar 2 meses é uma coisa, se o problema durar 3 meses é outra coisa, se o problema durar 4 meses é outra coisa. E a segunda coisa é o que tem no dia seguinte, ou seja, acabou o problema sanitário, como vai ser a reação das pessoas em relação a viajar? Né? Acho que essa que é outra questão, né? Do ponto de vista sustentável, a gente tem visto notícias, acho que o mais emblemático é a questão de Veneza, né? E também é um alerta para o turismo, para o mercado como um todo, o tamanho do impacto que o turismo de massa gera, né? Então, saber de notícias que Veneza tem golfinho, por exemplo, é uma coisa, sim, impressionante, né? E isso não é o caso só de Veneza, vai acontecer com Barcelona, vai acontecer com todos os lugares onde estava tendo o tal do overturismo, né? Então eu acho que o que eu penso, né? Eu acho que assim, o turismo tem a capacidade de se regenerar, né? Mas eu acho que ele vai ter que se reinventar de certa forma, né? Então, falando por mim agora, eu faço turismo internacional e recebo estrangeiros no Brasil. Eu acho que talvez essa modalidade de turismo demore para se recuperar e o turismo regional possa ser mais rápido. Mas isso é só uma impressão que eu tenho, então não é nada científico, nenhum estudo e tal. Então, acho Mas que isso pode você ser uma pensa, possibilidade. por exemplo, é possível empresas pensarem, porque isso aí algumas pessoas estão falando, né? Vai ser mais fácil pensar no turismo doméstico primeiro. No seu caso, por exemplo, é possível pensar em mudar o foco da empresa? Eu acho que tudo é possível, entendeu, Ana? Eu acho que assim, eu acho que a gente está vivendo uma época que, independente da crise sanitária ter essa gravidade ou não, né? Ou seja, não sei se o tamanho da gravidade sanitária é esse mesmo. Todo mundo fala, não, a sanitária não é tão grave, mas o problema são os sistemas de saúde, então a gente tem que achatar a curva, tal. Mas, assim, o impacto gerado pelo desespero das pessoas já está aí, é dado do problema, né? Independente da gente achar que é um problema maior ou não. Então, eu acho que não só a gente vai ter que reinventar o turismo, como vai ter que reinventar uma série de coisas, né? A gente vai ter que reinventar a importância dos cientistas, né? A gente vai ter que reinventar a importância do desenvolvimento de pesquisa na área de prevenção a esse tipo de epidemia. Vamos ter que talvez dar mais dinheiro para cientista e diminuir um pouco o dinheiro que a gente dá para jogador de futebol. E eu sou um fã de futebol, então não estou criticando nada disso. Também não vamos ficar na história de, não, agora vamos todos criticar os jogadores de futebol, especificamente colocar nome nas pessoas. Mas eu acho que vai ter que se ressignificar uma série de coisas na sociedade. E o turismo não vai ser diferente. Então, as empresas, algumas empresas deixarão de existir, óbvio, né? Algumas empresas vão mudar de segmento, também é óbvio isso. Então, assim, é uma reinvenção. Eu não sei o que vai acontecer na Pure, né? A Pure Brasil, na verdade, hoje eu acredito que a gente vai continuar trabalhando com estrangeiros, mas talvez a gente tenha que mudar um pouco esse foco. Ou não, talvez diminuir o tamanho da empresa, né? Não só em termos de número de pessoas, mas não estou falando, não vou mandar a gente embora, porque a gente está numa política de segurar as pessoas o máximo que a gente puder, né? A gente vai usar de todos os recursos para isso. Que é uma outra história também, né? Quer dizer, as empresas de turismo,
elas precisam ter reservas de emergência. Talvez não para uma emergência desse tamanho, porque ninguém esperava o tamanho disso. Mas as empresas ganham dinheiro, negócio é assim, você ganha dinheiro alguns meses e alguns meses você perde dinheiro. Claro, neste momento é um problema muito mais grave, mas também as empresas, e a gente está fazendo isso, você tem que pegar e cortar também na própria carne, não adianta só mandar a gente embora, porque são pessoas, né? A gente fez uma reunião essa semana com todo o nosso pessoal, e assim, óbvio que não dá para garantir que a gente vai manter todo mundo ad eterno, mas pelo menos uma primeira tranquilidade o salário vai ser pago dia 5 de abril e até 31 de março está todo mundo empregado. Então é isso que a gente garantiu. Passando o tempo, a gente vai começar a fazer conta tal, e a gente vai tentar garantir o mês de abril. Ou vamos dar férias, antecipar férias, ou licença não remunerada, pensar em soluções para isso. Tá? Pois é, eu ia então, te perguntar isso, já que você entrou no assunto, quais são as soluções que as empresas estão encontrando pela tua experiência e pelo que você tem conversado com os outros empresários? Além dessa questão de adiar e não cancelar, enfim, como passar por essa situação do momento mais tranquilamente possível? O que as empresas têm feito? Então, eu não conversei com muita gente no que as outras têm feito, tá? Ainda. Na verdade, a gente estava tentando resolver problemas de passageiros que estavam viajando. A gente cancelou todas as viagens de março e abril. Todas elas a gente deixou de crédito para o cliente, conseguimos fazer isso. Porque a gente não queria, antes mesmo de estar no nível crítico, a gente estava com medo das pessoas. Eu mesmo estava fora do Brasil, hoje eu estou de quarentena, estou 14 dias fora de casa, esperando para voltar para casa para ver as crianças, a esposa e tal. E isso é uma realidade que a gente podia ter com clientes aqui. Então a gente tentou evitar isso, então até o final de abril a gente cancelou todas as viagens. De maio em diante a gente não cancelou nada, a gente está reduzindo o tempo de cancelamento sem ônus com os fornecedores estão entendendo isso, e os clientes também. Então estamos tentando segurar para ver o que vai acontecer. Então as medidas são essas, né? A gente sabe que a gente vai ter que pegar e colocar a mão no bolso agora para poder tentar segurar um pouco e minimizar o impacto para todo mundo, porque o que eu acho, Ana, é o seguinte, se você concentrar todo o problema num elo da cadeia, fica pior. Então agora é a hora da gente tentar espalhar esse prejuízo que vai existir ao longo da cadeia. Então, assim, no meu caso, o cliente na ponta, a operadora, eu que sou receptivo, os fornecedores, os guias, a gente tem que tentar, de alguma forma, minimizar o impacto para todo mundo. Tá? Não é fácil, não é todo mundo que vai ter condições de fazer isso, mas assim, hoje eu vi uma entrevista, teve no Panrotas, no canal do Facebook do Panrotas, a presidente da ABAV, a Magda Nassar, e o presidente da Brastor, o Roberto, alguma coisa que eu não lembro o nome, estavam comentando sobre isso, né? Inclusive falando da importância dos agentes de viagem, que eles mesmos ajudaram clientes que não tinham um agente de viagem para ajudar ele resolver. Então, eu acho que talvez daqui para frente as pessoas possam pensar melhor. Putz, será que não é melhor eu ter um agente de viagem? Né? Eu pago às vezes um pouco mais caro, né? Tem sites, não vou citar nomes, mas sites de milhas aéreas que vendem milhas aéreas que estavam deixando as pessoas na mão. Então, assim, é importante entender que as coisas têm um custo, né? E tem um motivo para ter um custo, né? Então, eu acho que também daqui para frente, o próximo passo, quer dizer, o dia seguinte desse problema todo, é pensar nisso, quer dizer, valorizar os profissionais do turismo, entender que eles têm um custo também, porque às vezes você fala assim, pô, mas eu compro direto no site do não sei quem, eu faço isso direto, mas tem uma promoção não sei aonde. Tem, e está todo mundo livre para fazer isso. Não estou falando que tem obrigação de comprar com a gente de viagem, mas tem um custo e tem um serviço agregado a isso. Então, acho que mais para frente, acho que isso é importante também ser refletido, né? A pressão por preço, né? Ou seja, na cadeia, existe muita gente, a concorrência existe, a concorrência é boa, é óbvio que a concorrência é boa. Mas se você pressiona preço demais, você não tem margem para trabalhar numa crise dessa, por exemplo, entendeu? Então, essa é uma outra coisa importante. Então, assim, eu acho que tem uma série de aprendizados nisso, mas eu acho que tem um aprendizado maior, que é uma ressignificação de como trabalhar o turismo no day after. Agora, eu acho que vai se recuperar, não tenho dúvida de que as coisas vão voltar ao normal, mas podem demorar um tempo, né? Podem demorar um tempo para voltar ao normal, pode demorar um tempo, né? E as pessoas
vão pensar de novo. Eu, por exemplo, assim que melhorar a situação e assim que eu souber como vai ser minha situação financeira dali para frente, eu talvez intensifique as minhas viagens. Eu sempre viajei muito, e o que caiu na minha cabeça quando começou tudo isso, eu lembrei das últimas viagens que eu fiz. Falei, ainda bem que eu fiz, porque se eu tivesse pensado, não vou fazer agora, tal, mas assim, não é todo mundo que pensa assim. Mas pode ser que seja uma onda também. Vamos aproveitar a vida como ela é e não ficar guardando dinheiro para só ficar guardando dinheiro, entendeu? Acho que isso pode acontecer no mundo, com as pessoas e tudo mais. Então, tem N possibilidades, mas é difícil dizer o que vai acontecer, entendeu? Vamos aproveitar, tem uma pergunta aqui do Rios de la Patagônia. Caro Douglas, não sei se realmente o turismo está no papo de todos, se está todo mundo falando, que você tinha comentado isso, né? Todo mundo falando. Acho que o turismo é o veículo que provocou mais contágio. Você concorda? Então, eu acho que concordo. Na verdade, assim, não é que o turismo provocou mais contágio, a globalização provocou mais contágio. As pessoas viajam não só por conta de turismo de lazer, as pessoas viajam por questões de trabalho também, né? Então, não tenho dúvida que o deslocamento das pessoas aumenta a velocidade do contágio. Por que eu estou em casa? Eu não estou em casa, eu não tenho nenhum sintoma, não tenho nada. Mas eu passei por 4 aeroportos, né? Meu voo foi cancelado, antecipei meu voo foi cancelado, aí eu tive que ir para fazer uma rota maior. Passei por vários aeroportos e resolvi, pensando que muitas pessoas são assintomáticas, eu resolvi ficar em casa para não transferir para mais ninguém. Não é que eu estou longe dos meus filhos e da minha esposa, eu estou em casa fazendo compra pela internet de supermercado para justamente fazer a minha parte, não contagiar ninguém. Mas eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, o deslocamento das pessoas no mundo aumenta isso, né? Agora, na minha opinião, você pensar que o deslocamento das pessoas é o problema, sim, acho estranho, mas as pessoas podem ter esse medo, como eu falei, e viajarem mais próximas. Eu acho que isso pode acontecer. Agora, eu como cidadão, acho que o mais importante é investir o quê? Investir em pesquisa para combater esse tipo de coisa. E ter planos de emergência, né? Eu acho que a gente não tem planos de emergência para esse tipo de situação. A gente sempre acredita que tudo vai dar certo, né? E aí, óbvio, vem críticas políticas a decisões tomadas, tal. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu acho que, assim, independente das questões políticas, eu acho que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão mesmo. E todo mundo tem, eu me incluo nisso, numa situação de Ainda mais numa desespero como foi situação. essa agora. Claro, então, assim, é muito fácil você falar assim, devia ter feito isso, devia, né, o pretérito mais que perfeito, ou seja, ele não existe, devia porque você já sabe o que aconteceu agora, mas lá atrás você tem que tomar uma decisão. Agora, o que falta, sim, é plano estratégico de emergência. Qual é o plano de emergência? Se der uma... Desculpa, não vou falar a palavra, mas se der uma... né, a gente faz isso, né? E não tem isso. Então, a gente tem hoje no mundo pessoas que acham que tudo isso é uma conspiração, né? E pessoas que acham que o mundo vai acabar. E esses dois extremos são frutos da falta de estratégia, da falta de ter um plano de emergência, entendeu? Então, eu acho que o mundo, na verdade, precisa de pesquisa para conter essas doenças e também uma estratégia para quando elas acontecerem, porque vão acontecer de novo. Né? Não, aconteceu essa, já aconteceu outras, a gente vem sendo avisado há bastante tempo, só que essa foi maior que todas. Né? E outra coisa que eu acho, é uma posição bastante pessoal, quantas pessoas morrem todos os dias de outras epidemias que são localizadas? Mas o que acontece? Como é uma coisa localizada, eu só não vou para aquele lugar, não vejo aquele problema e está tudo certo, entendeu? Malária na África, dengue não tem, dengue é importante, mas não tem esse volume tão grande de malária. Mas tem ebola até hoje na África, né? Então, só que dessa vez não, dessa vez foi no mundo todo. Então, acho que dessa vez eu espero que o mundo fique alerta no sentido de precisamos ter talvez um fundo mundial de pesquisa, né? Para desenvolver tecnologia para combater esse tipo de epidemia. Eu acho que isso é importante. Né? Saúde pública. Eu conversando com um amigo médico hoje,
ele me comentou que ele trabalhou na Itália, ele disse que a saúde pública na Itália é bem complicada, não é tão boa como a gente imagina. Então, esse foi um dos fatos também que alastrou demais. Demoraram para tomar medidas mais restritivas. Então, assim, tudo isso acontece. Mas voltando para o turismo, eu não acho que, respondendo a pergunta de quem fez, no seu Rios alguma coisa, né? Pela Patagônia. Eu acho que o turismo ajudou a difundir, não tenho dúvida. Agora, eu não acho que o turismo é culpado disso, entendeu? Eu acho que o turismo, na verdade, assim, gera emprego, as pessoas... Não acho que dá para... Ah, não, o turismo é o problema que a gente tem que resolver. Vamos acabar com o turismo, é tudo resolvido. Porque tudo isso é simplista, entendeu? Né? Então, acho que não é por aí. Vamos, continuando aqui as perguntas, o Daniel está perguntando, Douglas, como os empresários do turismo podem se mobilizar para atravessar a baixa demanda dos próximos meses sem fechar as portas? Você já Tem sobrenome? É Daniel Spinelli? Não, é o Daniel Nunes. Tá, achei que fosse um amigo meu. Tá, da Remote, tá legal. Daniel, então, eu acho isso, sim, difícil. Na verdade, eu tenho um grupo de empresários que a gente tem, é uma empresa em cada país da América Latina, e chama Atlas, né? A gente vai fazer uma reunião terça-feira. E a ideia é trocar experiências do que cada um está fazendo e ver como que a gente pode se ajudar com ideias, né, para isso. Mas acho que a primeira coisa, antes disso, que é a minha sugestão para a reunião de terça-feira, é a gente compartilhar sentimentos, entendeu? A gente precisa pôr para fora um pouco isso, para a gente... assim, a gente precisa botar para fora as nossas angústias, né? Porque as angústias, elas existem. Então, eu estou aqui falando para vocês, talvez eu passei por algumas crises financeiras, tanto em entidades que eu dirigi, quanto na empresa nossa, em 2004, e é óbvio que você adquire a palavra que está na moda agora, uma resiliência, né? Mas mesmo assim, ontem à noite, por exemplo, eu perdi o sono, né? Aí hoje eu fui compartilhar um pouco da minha angústia com esse meu amigo médico. Ele é médico de outra área, não é a área de epidemiologia. Então, eu acho que a primeira coisa, pode parecer meio humano demais e menos prático, né? As pessoas esperam de empreendedores, empresários, uma coisa prática, né? Uma coisa de uma fórmula e tal. Mas acho que a primeira coisa é a gente compartilhar as nossas angústias, né? A gente fez isso na equipe de trabalho nossa e a gente fez com vídeo, a gente fazia reunião todo mundo trabalha remoto já, a gente já não tem esse problema de ter escritório, mas a gente nunca fez reunião com vídeo. Dessa vez eu falei, não, eu quero fazer com vídeo, porque eu quero olhar na cara eu quero que todo mundo olhe na cara de todo mundo para sentir o que a gente está fazendo. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, compartilhar experiências, né? O que você está fazendo? Como você está lidando com isso? Eu tive um caso de um cliente que me mandou, eu tive dois casos, um de um cliente, são dos dois lados, né? Um de um cliente e um de um fornecedor, não vou citar nomes, porque podem outras pessoas conhecerem. Do cliente, o cara me mandou um e-mail dizendo que ele localizou lá um crédito que ele acha que tem de 2015, mas ele não sabe se ele usou, então ele queria receber esse dinheiro de volta porque ele precisa fortalecer o caixa dele. Eu respondi para ele, falei assim, meu cara, você me desculpa, eu não tenho nem condições agora de avaliar se você tem esse crédito, se você nem sabe se você tem. É um crédito de 2015, pode ser que esteja vencido esse crédito. Quer dizer, não é o tipo de atitude que você faz hoje em dia, isso aí é o contrário do que eu acho que tem que acontecer. Você pressiona a cadeia, vou resolver o meu problema, vou reforçar o meu caixa, né? E do outro lado, uma empresa fornecedora minha, que manda uma questão num e-mail que parece que a gente está vivendo um momento difícil, mas assim, não da gravidade que a gente tem, e, sabe, não sendo flexível com as coisas, não é nem com devolução de dinheiro, não sendo flexível com o prazo de cancelamento, entendeu? Então, eu penso, a minha atitude foi, eu vou tentar ser flexível com os meus clientes e com os meus fornecedores. Teve um fornecedor que a gente cancelou uma viagem de junho e eles iam me devolver o dinheiro, né? Porque um colaborador nosso ligou, falou e pediu para devolver e ele ia devolver. Aí eu liguei e falei, não, cara, eu não quero que você devolve. Deixa o dinheiro aí por enquanto. Eu tenho mais 3 grupos com você esse ano. Vamos ver se os outros vão cancelar também. Então, e aí a minha cliente que me ligou também entendeu que eu não posso devolver para ela agora. Aí a gente falou, todo mundo vai... Ela me usou essa frase, todo mundo vai perder dinheiro, inclusive os clientes, pode ser que eles percam dinheiro, dependendo do tamanho do problema. Então eu acho que nessa hora, assim, as pessoas entenderem que todo mundo tem que se ajudar. Não no sentido, né, romântico da palavra, se ajudar mesmo, do ponto de vista prático.
Agora, uma coisa do tipo, o que pode fazer? Eu acho que trocar experiência e compartilhar angústias. Eu acho que compartilhar angústias em primeiro lugar, porque eu acho que isso alivia a tensão, a gente percebe que, sabe, não é o fim do mundo, o mundo vai ser, de certa forma, o mundo vai ser reescrito. Hoje eu tive uma reflexão pessoal de dinheiro que eu, sim, um pouco de dinheiro que eu tinha aplicado na Bolsa de Valores, que derreteu. Aí eu pensei, putz, será que isso realmente é importante agora? Aí eu lembrei, não, o mais importante para mim agora é contar quantos dias faltam para eu voltar para minha casa e ver meus filhos. Então acho que a gente tem que voltar para isso também, né? E aí, obviamente, reconstruindo e tentar ser o mais justo possível com todo mundo, com colaboradores, com fornecedor, para todo mundo se respeitar. E só dando um exemplo positivo de fornecedor, quando eu tive a crise em 2014, desculpa, em 2004, esse eu vou falar o nome porque é uma coisa boa, né? A Fazenda São Francisco, que é uma propriedade lá propriedade no Pantanal, a gente ficou devendo para um monte de gente, porque um sócio nosso desviou dinheiro da empresa e tal, e eu conversei com muitos dos fornecedores, e conversei com ela, e a Carol, que me atendeu, e falei assim, Carol, eu não sei quando eu vou conseguir te pagar, mas eu preciso que você continue recebendo os meus clientes, naquela época era um problema meu, então não é, cliente ia continuar chegando, e eu vou te pagar os clientes daqui para frente, eu vou te pagar antes deles chegarem, mas o que está para trás eu preciso que você segure um pouco, só que eu não sei quando eu vou poder te pagar. Aí ela respondeu para mim assim, Douglas, tá tudo certo, pode contar com a gente, só tem uma condição, né? Aí eu imaginei que fosse uma condição do tipo, putz, você tem que assinar um papel de alguma coisa, ou você tem que você tem que me fazer uma ligação semanal. Ela falou, quando tudo isso acabar, eu quero que você venha para cá passar uma semana e relaxar, né? Então, esse tipo de coisa acontece, entendeu? O mundo não tem só gente sacana, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que tem que procurar isso agora. E as relações que estressarem, quer dizer, por exemplo, esse cara que manda uma mensagem que quer um reembolso de 2015, eu não falei para ele que eu não vou ver. Só falei para ele que eu não vou ver isso agora, entendeu? Eu não vou ficar procurando e-mails de 2015 para saber se talvez ele tem direito ao reembolso, que ele nem sabe se ele tem, entendeu? Então, acho que isso tem que acontecer, tem que ter um pouco mais de empatia com um lado do outro, entendeu? Vamos aproveitar que você já está. Acho que você até já falou um pouco disso, mas aproveitar que você mencionou aí a Atlas, Associação dos Operadores de Turismo da América Latina aí. E tem uma pergunta aqui do Gil Cunha. Qual a importância dos empresários unidos através de associações nesse momento? Isso pode fortalecer o associativismo? Fala, Gil, beleza? Então, eu sou um fanático por associativismo, o Gil sabe disso, inclusive a gente dividiu o palco num evento que teve em Três Coroas, se eu não me engano. Não, em Canela, Três Coroas, acho que Três Coroas. E aí, ele estava representando a rede de turismo, acho que de Bitpoca, que chama, e eu representando a Atlas. Eu, sim, fui fundador, fui diretor, fui presidente da Beta, dediquei boa parte do meu tempo, da minha vida para a Beta. Hoje sou um associado ativo, mas não sou mais da diretoria. E sou um fanático por associativismo, né? Quer dizer, o juntos somos Douglas, mais fortes. rapidinho, vou só te interromper um instantinho, porque a gente tem uma outra pergunta aqui que complementa parte dessa aí, só Claro. para porque aí você faz a resposta como um todo. Pergunta da Carol: quais ações podem ser tomadas para ajudar a mudar a mentalidade dos responsáveis de empresas que se veem como concorrentes para atuar de forma conjunta e trabalhar para uma recuperação mais rápida? Então, acho que você pode. Tá. Bom, o associativismo para mim, então, é uma coisa que para mim está na veia. Eu acredito muito em associativismo. Eu acho que o associativismo faz as coisas serem mais fáceis, né? Então, assim, eu acho que espero várias coisas que essa crise faça com a sociedade e com o nosso mercado. Tem um monte de gente que frequenta os eventos da Beta, estamos junto e tal, mas assim, no fundo, assim, na hora do vamos ver mesmo, não estamos junto é mais ou menos uma hashtag, mas na prática não é muito assim, né? Que é uma pena, mas eu espero que isso seja de aprendizado. E aí, respondendo a pergunta da Carol, eu acho que tem duas coisas, Carol. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar que a concorrência existe, entendeu? A gente também tem que, sabe, a gente também não tem que achar que a concorrência não existe, né? Só falando um pouco do outro lado, porque às vezes também a gente tem uma coisa de, não, fulano é meu concorrente, então, sabe, ele não pode concorrer comigo. Ele pode. E aí eu posso falar também de uma coisa positiva. Eu tenho uma concorrente, que é a Camila e a Dani da Gondwana,
que é uma empresa de Curitiba, e a gente concorre há muitos anos, e a gente é super amigo, entendeu? A gente, inclusive, compartilha informações, a gente sabe o quanto cada um vende, se tá bom, se não tá bom. Agora, recentemente, a gente conversou sobre esse problema agora. Só que a gente concorre, e tem vezes que a gente concorre e a gente fica bravo um com o outro, inclusive, entendeu? E já aconteceu dela me ligar para reclamar de alguma coisa, e eu já ligar para ela para reclamar de outra. Então, eu acho que a gente tem que entender que existe a concorrência, né? Ela existe. Agora, a gente tem que ter liberdade para impor alguns limites, entendeu? No sentido de, putz, cara, né? E ter liberdade de falar isso. Eu acho que isso que é importante. E realmente eu acredito que, ainda mais no turismo de aventura, ecoturismo, turismo de natureza, a gente tem muito espaço para crescer. Então a gente não precisa necessariamente crescer no mercado do outro. É diferente de outras atividades econômicas, né? Quer dizer, no Brasil, a Gol precisa crescer no mercado da TAM e da Azul, porque é difícil crescer o mercado como um todo. Mas mesmo elas tinham recentemente, agora deu uma balada, não sei, uma das empresas saiu, elas tinham uma associação para brigar naquilo que para brigar por elas naquilo que elas convergem. Entendeu? Porque você pode divergir em algumas coisas, mas naquilo que você converge, por que você precisa ficar brigando, entendeu? Então, acho que esse que é o ponto, né? Então, eu acho que trocar experiências, talvez, nesse momento de crise, juntar operações, por que não juntar operações? Pegar duas empresas, fazer uma operação só e economizar alguns custos, entendeu? Quer dizer, tem N coisas que podem surgir disso, que podem ser positivas. Então, eu acho que, Carol que perguntou, eu acho que as pessoas têm que aceitar a concorrência, mas aceitar que precisa também respeitar essa concorrência. A gente não concorre necessariamente só com o outro, a gente concorre com outras atividades. E agora mais ainda, né? As pessoas vão descobrir o mundo virtual, sabe-se lá se a gente não vai concorrer agora com a questão virtual, as pessoas vão fazer viagens virtuais e tudo mais, entendeu? Então é esse o ponto que eu acho. Eu acho que eu tenho exemplos de concorrentes meus, a Camila é o principal deles, com quem eu tenho uma relação ótima, mas a gente não deixa de ser concorrente, porque também tem isso. Às vezes as pessoas acham que, não, eu tenho que respeitar meu concorrente, eu não posso nem concorrer com ele. Posso, claro que posso, entendeu? Tem que abrir tudo, abrir todas as suas, né, questões. É mais fácil abrir. Né? Tá, e aí agora queremos uma resposta prática, não pode ser de coração. A Brasiliano está perguntando qual tipo de plano de emergência você considera que pode ser traçado? Poderia dar um exemplo de um bom plano que poderia ter sido traçado para essa situação e compartilhar dicas para o futuro? Putz, aí é difícil. No turismo ou na questão sanitária? Né? E pensando, acho que como empresa, né? Tá. Eu acho que primeiro como empresa, acho que assim, as empresas têm que saber que você precisa ter um fundo de reserva razoável para poder sobreviver a essas coisas, tá? Eu acho que o pós-crise sempre são oportunidades, né? Não só, o pessoal fala muito no mercado financeiro, quer dizer, daqui 3, 4 meses, a hora que acalmar, as ações vão estar com o preço lá embaixo, é hora de comprar, né? No mercado de turismo também, porque na prática, vamos combinar, empresas vão fechar, isso é fato, né? É triste falar isso, mas isso vai acontecer, né? Agora, então vai ter oportunidade, né, para as empresas que sobreviverem seguir em frente. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, ter um plano, assim, guardar dinheiro. Então, sabe aquela coisa, a pessoa faz a conta, né? As pessoas fazem contas muito simplistas. Quanto custa? Então eu boto tantos por cento, tá, eu ganho tanto, tal, tá. E se der um problema? Né? Óbvio, esse tamanho de problema, tá? É muito maior do que qualquer plano de emergência, né? Mas o ano passado teve, por exemplo, fogo no Pantanal. Eu tive grupo que estava em fazendas no Pantanal que eu tive que tirar de lá. Eu tive grupos que iam chegar que eu tive que levar para outro lugar. Eu tive cancelamento de voo. Então, assim, o ano passado a gente consumiu uma série de recursos que fazem parte do custo da atividade. Para quê? Para poder compensar aquilo. Então, assim, não dá para você... eu vejo atividade de rafting, por exemplo, eu vejo muito uma... Estou te dando esse exemplo, mas assim, eu conheço vários amigos meus que são empresários da área de rafting.
Puta, as pessoas vão jogando o preço para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Chega uma hora que eu falo assim, mas como que sobrevive com assim, entendeu? Não tem como sobreviver assim com esse preço da atividade. Então, eu acho que tem um momento que se o preço não vale a pena vender, não vende, entendeu? Muda de área, vai fazer outra coisa da vida. Eu já me questionei, já teve momentos, teve um cliente nosso, há muito tempo atrás, que a gente tinha uma margem muito pequena com ele, né? E aí, chegou um dia que eu falei para o Manu, que trabalha comigo, falei, Manu, a gente vai aumentar os preços desse cara em 20%, independente dos custos, né? E ele falou, mas o cara vai parar de trabalhar com a gente. Eu falei assim, então, ótimo, cara, porque nessa margem, porque a gente tinha preços tão espremidos, que ele foi espremendo, 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 era melhor não vender, porque se desse um problema, não tinha como resolver o problema, entendeu? Então, acho que a principal coisa, eu acho que é ter um fundo de reserva, tá? Então, assim, outras coisas práticas, para uma pandemia dessa, eu não consigo enxergar, porque é a primeira vez que eu estou passando por uma, né? O Douglas promete Agora, que depois que ele enxergar, ele vai mandar pra gente com não vocês. sei nem se eu vou enxergar, mas tudo bem. Já não estou enxergando muito bem, vocês veem que eu estou de óculos, tá? Eu já não estou enxergando muito bem. Então, assim, eu acho que, mas talvez uma coisa, por exemplo, passou isso, sei lá, se juntar um grupo de empresas numa região, pô, vamos se proteger disso? Vamos fazer um fundo de reserva para todo mundo? Então, não fazer um fundo de reserva para cada um? Quer dizer, tem N coisas que podem ser feitas, né? Mas é difícil falar agora, eu acho que depois que passar a crise, cada um vai poder ver o que pode fazer. Mas a principal coisa, eu acho que é ter um colchão financeiro para pagar as contas. Porque é muito lindo ganhar dinheiro, né? E, aliás, é muito lindo agora ver, quer dizer, lindo, assim, sendo irônico, e é triste pensar nisso, todo mundo pedindo ajuda para o governo, né? Agora, grande parte das pessoas que pedem ajuda para o governo são pessoas que criticam o governo. Que o governo não tem que existir, que o Estado só atrapalha, blá, blá, blá. E eu não estou defendendo o Estado, pelo amor de Deus, não sou comunista, não é nada disso. É porque a gente tem que entender que cada parte da sociedade tem seu papel, inclusive o governo, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter a ajuda do governo mesmo. Agora, da próxima vez que a gente vê o governo fazendo alguma coisa, vamos apoiar o governo e não só criticar o Estado quando faz as coisas, entendeu? Então eu acho que é um pouco disso que eu acho que tem que começar a acontecer. Bom, já que você falou de rafting aí, o Evandro Schultz está perguntando aqui. Turismo de natureza pode ser um segmento que vai passar a ser mais demandado depois, né, devido a esses efeitos do distanciamento social? Ele fez de propósito, né, Evandro? Sacanagem, né, cara? Mas, putz, Evandro, eu não sei. Eu já sinto que algumas pessoas entendendo que, por exemplo, estão mais... Alguém estava compartilhando isso hoje com a gente no grupo, a Renata, do Por um Recomeço, que tem gente, por exemplo, das cidades entrando em contato com ecovilas e querendo ir para lá. Né? As pessoas, Entendi. de alguma forma, se sentem mais protegidas. Eu acredito que sim, tá? Mas não dá para ter certeza. Eu acredito que sim, né? Talvez, não sei se eu acredito, se eu espero, é um pouquinho de cada um, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que esse contato com a natureza, as pessoas terem ficado trancadas, pode acontecer das pessoas falarem assim, putz, né? Ficar trancado não é legal. Então eu acredito que sim, mas não dá para ter certeza, né? Isso é o tipo da coisa que é difícil saber, mas eu acredito que sim. Respondido, Evandro? Agora chega de pergunta, hein? Ravenala está perguntando, Douglas... Pô, só amigo perguntando? Só amigo perguntando é sacanagem, hein? Né? Depois tem uma aqui que eu acho que não é sua amiga, é minha amiga. Douglas, a forma como você enxerga os concorrentes como sendo também aliados para lutarem juntos em prol dos interesses em comum é admirável. Parabéns. É só um comentário. Tá. Juntos somos sempre mais fortes. Obrigado, Marcelo. Agora, uma dúvida aqui, ó. Minha alma viajante está perguntando, Douglas, que mercados você atende? Eu atendo hoje 80% Estados Unidos, Canadá e 20% Inglaterra. Mais ou menos isso, assim. Até porque a Camila, minha concorrente, atende mais Alemanha e França. Então a gente pega e se respeita nesses mercados, entendeu? Mas me fala uma coisa, os cancelamentos Inglaterra e Estados Unidos, a reação foi imediata e foi igual dos dois? É igual o comportamento? Então, como eu falei, para sorte, hoje o meu principal produto é turismo de observação de onça no Pantanal, né? E a temporada começa em junho e o forte da temporada é agosto e setembro. Então, eu tinha pouca viagem acontecendo, mas os cancelamentos foram bem rápidos. Mas antes dos cancelamentos, como eu falei, eu mesmo recomendei as pessoas não virem,
né? Porque eu fiquei com medo das pessoas entrarem e depois não conseguirem sair, né? E que foi o que me motivou. Eu estava em São Francisco, eu ia para Denver, e aí eu mudei meu voo e resolvi vir embora de São Francisco mesmo, porque falei, não vou ficar correndo o risco de ficar nos Estados Unidos, estrangeiro, com o sistema de saúde péssimo que eles têm lá. Então eu resolvi vir para casa, mesmo estando de quarentena, eu preferi vir para casa. Mas a pergunta era essa, né? O que mercado que eu atendo? Ah, os cancelamentos, tá. E então é isso, assim, os cancelamentos foram imediatos, foram imediatos. Agora, ninguém cancelou tudo, eu só tenho cancelamento até abril. De viagens de maio em diante, por enquanto, as pessoas estão esperando ver o que vai acontecer, né? Então, assim, não teve do tipo, ninguém cancelou viagem de junho, ninguém cancelou viagem de julho, de agosto, de setembro. Por enquanto, ainda não tive cancelamento para frente. Agora, também não tenho mais solicitação, né? Apesar que a gente tem duas cotações rolando para, acho que outubro, se eu não me engano. E por enquanto só tem isso rolando. Tem duas solicitações para outubro rolando, mas eu também estou fazendo a cotação, mas não vou dar deadline, não vou cobrar nada por enquanto, vou deixar só. Agora, tem empresas bastante otimistas com o pós, tá? É o que eu falei, é difícil a gente saber, eu até tenho um certo otimismo com o pós, mas assim, não quero também falar que, não, putz, tudo vai ficar bem, lindo, maravilhoso, porque eu acho que é uma situação tensa. Mas tem vários clientes meus pensando e começando a querer trabalhar com estar preparado para quando isso acabar, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo internamente também. Vamos se preparar, vamos organizar os roteiros, vamos, quer dizer, quem tem equipamento, vamos fazer manutenção de equipamento. Eu acho que tem uma série de coisas que pode acontecer para a gente se preparar, porque assim, vai que volta em julho, vai que em agosto já está tudo normalizado, né? A gente pelo menos no mínimo está preparado. Então eu acho que vale a pena, nesse momento, fazer uma lição de casa, né? Aliás, se fosse uma coisa de 3 meses, do tipo, vamos combinar e parar o mundo 3 meses, né? Para um reset do mundo, né? Mas daqui 3 meses tudo volta ao normal, sem pandemia, sem nada, eu ia adorar, porque ficar 3 meses sem ter que trocar o pneu com o carro andando ia ser lindo. Então, vamos aproveitar pelo menos que isso vai ser possível, né? Vai dar para organizar aqueles bancos de imagem que eu estou tentando organizar faz 5 anos e coisas do tipo. É o momento para fazer essas coisas, né? Assim, ó, o seu sócio aqui tá te fazendo um adendo aqui, ó. Não, foram adiamentos e não cancelamentos. Sim, senhor, é verdade, tem razão. Quem é o Giancarlo ou o João Ricardo? É o Jean. É verdade, foram adiamentos, não cancelamentos. Tem razão, que na verdade eu, do ponto de vista econômico, eu acho que não muda muito, mas do ponto de vista de fluxo de caixa é verdade. Então todos esses, é que eu tinha falado no começo já, todos esses casos de março e abril, o crédito ficou com a gente por uma viagem até final de 2021, tá? Então isso aconteceu. Mas você falou que é meio difícil essa expectativa de que não é porque esse ano não vai ter nada, ano que vem vai ter o dobro de viagem. Mas você, por exemplo, pensando aí em você mesmo, é difícil, não ter nem estrutura para, por exemplo, se surgir uma demanda reprimida, né? Assim, de repente. Não, eu não acho que. Em alguns lugares, no Pantanal vai ser difícil, né? No Pantanal vai ser bem difícil ter estrutura para isso. Limite, pelo menos o que eu opero lá é bastante difícil, mas não é impossível. Então eu acho que assim, se tiver realmente um aumento de demanda, eu acho que dá para suportar. O que eu quero dizer, assim, só para poder ficar com o pé no chão, é que perdas vão existir, né? E aí isso diminui um pouco a angústia, sabe? Quando você pega e realiza a perda, você assume, tá bom, beleza, eu vou perder dinheiro, né? Assim, eu vou limitar o quanto eu vou perder de dinheiro, vou fazer as contas. Eu posso perder isso de dinheiro. Então tá bom. Com esse dinheiro, o que eu posso fazer para cuidar dos meus fornecedores e dos meus colaboradores? Eu posso fazer isso, eu posso manter eles tanto tempo. Então, assim, isso é uma coisa que é possível ser feita também. Ou seja, pensar em como administrar isso, quanto você tem de recurso. Tem dinheiro vindo do BNDES agora, tem linhas de crédito então você não tem dinheiro, mas, vou ficar devendo para o Estado, entendeu? Vou ficar devendo para a Caixa Econômica. É um dinheiro que foi pego numa situação de emergência. Se der algum BO, eu pego e vou jogando para frente, refinancio, renegocio, faço alguma coisa com isso, para tentar manter. O governo está falando de pagar um salário para quem reduzir
jornada e reduzir salário, parece que o governo vai pagar uma parte do seguro-desemprego para as empresas manterem. Eu acho que tem que usar tudo isso de recurso para não demitir, em troca de não demitir. Então, acho que a gente tem que ficar atento a todas essas oportunidades que vão surgir, né? Aliás, o governo falou que não é para pagar o Simples, são 3 meses de diferimento de Simples, que vai jogar para frente, para outubro. Não vale para o pagamento de amanhã, né? Que é o imposto de fevereiro, vale para o imposto a partir de março para frente. Então, isso é uma maneira também. Mesmo que você tenha recurso, se você puder não pagar, não paga, entendeu? O do mês que vem, né? Por quê? Por que você vai pagar um negócio que você pode não pagar e jogar para frente, entendeu? Eu acho que então tem que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é importante. Agora, eu adoraria ver, por exemplo, as entidades de classe e tal, começando a fazer reuniões e Zooms e tudo mais, para justamente fazer isso, para poder aliviar a tensão, as pessoas escutarem umas outras, de repente um fala uma coisa, outro fala outra, né? E para acalmar os ânimos, porque o problema existe. Se a gente vai lidar com eles tenso ou calmo, é o que vai fazer a diferença de a gente ser mais ou menos efetivo, entendeu? Então, e não é porque eu não estou dizendo aqui que eu também não tive momentos de tensão. Confesso que ontem à noite eu demorei para dormir, né? E não era por causa da live de hoje, que eu também nunca tinha feito na vida e estava meio tenso também. Um pouquinho. Mas é isso. Então, assim, eu também errei na avaliação. Não devia ter ido para os Estados Unidos. Embarquei no dia 9 e voltei no dia 13, 14. Então, assim, se eu tivesse a dimensão do que estava acontecendo, eu não tinha nem embarcado para os Estados Unidos para visitar cliente. Mas também não imaginava que ia ser tão grave. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que tentar, de todas as formas, neste momento, que é o primeiro momento, acalmar as tensões, diminuir o desespero, diminuir o pânico, e isso, conversar com pessoas ajuda, né? Eu tenho conversado com os clientes assim, posso te ligar por WhatsApp com vídeo, entendeu? Porque, putz, é uma maneira de... Tô trancado aqui no apartamento, entendeu? E aí eu, pelo menos, vejo a cara das pessoas. Acho que isso tem ajudado a criar um ambiente de tranquilidade, entendeu? Para poder ter serenidade para passar por isso, né? Vamos responder aqui uma última pergunta, e aí depois quem tiver mais perguntas pode me mandar aí no Viajar Verde, que eu repasso todas para o Douglas dever de casa, para ele responder. Dinho Martins perguntou por quanto tempo em média vocês adiaram as suas atividades. Boa parte dos parques, reservas, atrativos estão fechados. Maio em diante vocês já estão vendendo? Abraço e sucesso no empreendimento de vocês. Tá, eu não estou vendendo nada, né? Na verdade, suspendi todas, assim, a gente não está vendendo nada nem porque suspendi, porque não tem solicitação, né? Eu tenho 2 vendas para outubro. Se chegar cotação hoje, para maio, provavelmente eu não vou cotar. Para junho, também não. Para julho, pode ser que eu cote. E para ver o que vai acontecer, entendeu? Então a gente está avaliando nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a minha expectativa pessoal, eu acho que até o final de abril as coisas não voltem ao normal, com certeza, e em maio, muito provavelmente, não voltem. Se voltar em junho, né, para nossa empresa, eu solto o rojão, entendeu? Eu falo, puta, solto o rojão, vou correr pela rua de madrugada, porque, assim, seria lindo. A nossa temporada começa em junho. Mas também acho difícil. Então, assim, de julho em diante eu já começo a acreditar que existe uma possibilidade, entendeu? Então, mas a gente não está vendendo para maio, por exemplo, eu não venderia e eu suspenderia qualquer venda de coisas para próximo, entendeu? Até o final de maio eu suspenderia, eu não faria venda até o final de maio, não. Beleza. Agora, se tem venda feita também, agora o que eu acho é o seguinte, se tem venda feita, aí espera um pouco, entendeu? Quer dizer, porque se a venda está feita, o dinheiro já está em casa, e sabe-se lá o que vai acontecer, não sei para onde se é um lugar perto, você vai de carro, entendeu? A Ravenala, o Marcelo tem viagens para lugares próximos, de repente, putz, vale a pena cancelar agora? Não, espera ver o que vai acontecendo, e aí mais perto cancela, porque tá todo mundo compreensível com isso, entendeu? Então eu acho que tudo depende de para onde você vai. Você vai para a Amazônia, vai pegar um voo, você vai para outro país, aí é mais difícil. Mas se você vai para um lugar perto, talvez você resolva mais fácil. Agora, uma coisa eu digo, empreendimentos que podem trabalhar com o mercado local, eu não consigo hoje, né, mudar o botão de uma vez só, até porque a gente tem uma empresa irmã que faz isso, que é a Aventuras e Aventuras, que alguns sócios da Aventuras são meus sócios também. Quer dizer, os sócios da Aventuras são meus sócios. Então,
o que acontece é o seguinte, eu me prepararia para o mercado doméstico num curto prazo, entendeu? E o mercado local mais ainda, né? Porque eu acho que isso é uma estratégia. Eu tenho um produto que é próprio, que eu consigo vender para o mercado local, que é um fretamento de um barco no Pantanal, que eu tenho 4 saídas esse ano. Então, esse é um produto que eu posso vender no mercado nacional. Então, assim, eu estou tendo solicitação de operadoras querendo uma data exclusiva para outubro. E a gente está verificando a viabilidade, porque outubro os rios estão muito baixos e tal. Então, a gente está... Isso pode ser uma coisa que nos traga um certo faturamento que a gente não teria se caso a crise se estender até lá, entendeu? Então, mas se eu pudesse fazer coisas locais, e na verdade, de certa forma, eu posso com a Ibitu, que é outra empresa. Então, a gente vai começar a preparar coisas para a Ibitu para estar pronto para a hora que a coisa acalmar e vender coisas perto de São Paulo, perto de Jundiaí, onde eu moro, por ali, entendeu? Então, talvez isso seja um gancho da retomada para isso. Maravilha. Gente, tem algumas outras perguntinhas aqui. Para a gente não passar muito tempo, eu vou repassar as perguntas para o Douglas, envio para vocês inbox e, de repente, a gente vai respondendo também aí por vídeo, enfim, tentando atender todo mundo. Já tem uma sugestão aqui, ó, da uma senhora chamada Sueli Dueck, por acaso é minha mãe, falando que você devia voltar em breve, assim, mais pra frente. Acho que a gente podia combinar, porque aí vai ter talvez novas perspectivas. Voltar para onde? Voltar na live, outra live. Ah, agora tá bom. Voltar aqui. Né? Porque aí vai, de repente, o cenário já vai ter mudado um pouco, enfim, de repente a gente remarca. Tá bom, Douglas, super obrigada. Todo mundo aí dando parabéns. É isso, pessoal. Só assim, dentro do que eu tinha falado para vocês, semana que vem a live é com a Elaine, lá no Live More, Travel More. E ela está resolvendo ainda o assunto que ela vai trazer. Ela vai trazer algum assunto ligado aí ao coronavírus, às viagens. Em breve a gente vai divulgar lá no Viajantes Responsáveis. Ela vai divulgar também no Insta dela. Eu divulgo aqui no Viajar Verde. Então acompanhe. A gente espera vocês quinta que vem, às 8 horas. Obrigada, Douglas. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até mais. Pra gente. Obrigado. Para vocês também. Obrigada, todos pessoal. nós.